gente! Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo especial, um vídeo de final de ano. É um vídeo que muitas pessoas me pediram, então atendendo, né, a esses pedidos com todo o amor e carinho. Esse vídeo será dos melhores de 2014. Então, eu não vou resenhar os livros, é claro, né, também, senão esse vídeo vai ficar muito longo. E todos os livros que eu vou citar aqui já tem resenha no blog, resenha escrita, também tem resenha em vídeo. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esses livros, é só procurar lá no blog que vocês vão achar. Então, assim, só vou comentar mesmo, né, quais são os livros que eu mais gostei e vão ser abordagens bem breves em relação aos livros. Em relação também à escolha desses livros, eles não estão em ordem, tá, gente? Porque geralmente as minhas resenhas, eu começo do livro que eu menos gostei até terminar no livro que eu mais gostei. Só que esses livros não, eles não têm nenhuma ordem, tá? Tá bem aleatório mesmo. Como foram livros que eu gostei de ler, então todos têm mais ou menos o mesmo peso. Então eu não vou classificá-los. Então vamos lá, vamos ao primeiro livro. Esse livro aqui tem uma capa linda, maravilhosa, uma capa que eu gosto demais. E é uma história assim, que eu também gostei muito de ler, uma história bem interessante. É uma abordagem diferente de uma história que a gente já conhece e eu gostei bastante de ler, que foi O Lado Mais Sombrio. Já falei sobre esse livro com vocês, esse livro aqui me surpreendeu bastante quando eu li a história. Ele conta, né, a história da Alice no País das Maravilhas, mas com uma abordagem totalmente diferente, uma abordagem totalmente inovadora. Eu acho que a autora desse livro ela é bem ousada, sabe? Mas ela não é uma ousada que acaba prejudicando o livro, é uma ousada que acertou na ousadia dela e eu super indico a leitura desse livro. Ele é lindo por fora, ele é lindo por dentro e eu gostei demais dessa história. Agora o próximo livro, que eu também gostei muito de ler. Na verdade, esse livro aqui é o último livro da trilogia, que faz parte de uma série. Isso é meio estranho de falar, mas se vocês entrarem no blog, vocês vão saber do que eu tô falando. Ele é o último livro, os dois primeiros eu li no Kindle. Só que esse daqui eu ganhei de presente, adorei. Gente, eu adoro ganhar livro de presente, tá? Dia 31 de dezembro é o meu aniversário, então se vocês quiserem me agradar, por favor, me deem livro, que eu vou ficar muito feliz. E esse livro aqui eu ganhei de uma amiga, e é o último livro, os dois primeiros eu li, como eu já disse, no Kindle, e ele faz parte de uma série que eu adoro, é uma série assim, que é muito encantadora, os personagens são encantadores, a autora também é uma autora muito boa, é uma autora assim que é especializada em escrever romances em adult e é muito legal, eu gostei demais desse livro aqui. Esse daqui é o último, né, Amor Sem Limites, e eu gostei bastante. Aqui atrás tem pra vocês saberem, ó, o primeiro foi Paixão Sem Limites, o segundo foi Tentação Sem Limites. Esse daqui eu li também, que faz parte da série, mas não faz parte dessa trilogia, que é Estranha Perfeição, que é muito fofo também, e é muito legal, super indico a leitura dessa série. Agora o próximo é de uma autora nacional. Eu acho assim que dos livros que eu selecionei, o único nacional está aqui, mas li vários livros de autores nacionais esse ano, mas eu resolvi classificar um só, porque eu acho que foi o que mais me marcou. Essa autora aqui, gente, eu gosto muito dela, como autora, como pessoa. Ela é uma pessoa super agradável, uma pessoa assim super acessível, uma pessoa assim super humilde, e eu gosto muito disso nas pessoas, e ela acabou me encantando demais. Eu adoro essa autora. Estou falando da Elizabeth Bezerra. E eu vou só apresentar o primeiro livro dela que eu li, que foi Proibida Pra Mim. Esse livro aqui também é uma série, e é uma série que eu gosto bastante. E todos os livros dela, gente, apesar de ter uma abordagem assim mais hot, é um livro que sempre tem uma essência muito boa, sabe? Todos os personagens dela são personagens apaixonantes. Então aqui está a única autora nacional que faz parte da minha lista dos melhores de 2014. O próximo livro é um livro assim, gente, super curto. Você lê super rápido. Ele é um livro que conta a história de um menino e ele te conta
o que se passa na cabeça desse menino. Ele é uma criança, é uma cabeça assim totalmente complexa e é uma história assim totalmente complexa também. É uma história que você tem que juntar peças para você poder entender. Eu gosto de livro assim, livro que te faz pensar, né, que te faz você raciocinar. Eu estou falando de Lua de Lava. É um livro bem legal, um livro bem interessante. Eu super indico a leitura desse livro. Gostei demais de ler. Li, gente, assim, super rápido, assim, praticamente numa sentada. Eu li esse livro. Se você não leu esse livro ainda, não teve oportunidade de ler, gente, por favor, leia. É um livro muito legal e eu gostei demais do personagem, da história dele. E é um final, assim, que te deixa de queixo caído. Gostei demais. O próximo é um livro que também fala sobre o universo infantil. É um livro que conta a história de um garoto, assim, com espírito de gente grande. Um garoto, assim, com uma vontade muito grande, com uma determinação muito grande. E eu amei demais esse livro, gente. É um livro muito legal. Estou falando do Fique Onde Está, Então Corra, que conta a história de um menino que desde os 5 anos ele tem uma batalha, ele tem uma luta e ele colocou um desafio na vida dele e ele correu atrás disso e ele conseguiu vencer. Gente, essa história é incrível, é uma história muito legal, uma história assim que super vale a pena ler. E a narrativa do autor, a maneira que ele escreve, é uma maneira assim muito fluida, você viaja na leitura, você viaja na história. É do mesmo autor do Menino do Pijama Listrado, John Boyne. E eu gostei demais desse livro e super indico também. Todos os livros que eu estou abordando aqui com vocês, eu super indico a leitura, gente, porque são livros assim que realmente valem a pena lê-los. O próximo livro é um livro que eu gosto demais, gente. É um livro assim que vocês sabem que eu não gosto de drama, né? Vocês sabem que sempre quando eu seleciono um livro para ler, eu prefiro que ele não seja um livro de drama. Prefiro não encarar um livro de drama, sabe? Eu sou uma pessoa assim muito comovida, eu me comovo muito com as histórias, eu me comovo muito com o sofrimento das pessoas e parece que aquilo fica dentro de mim por dia, sabe? Então eu evito demais. Mas esse foi um dos livros assim de drama que não me arrependo de ter lido. E é um livro assim que eu super indico a leitura dele, ele é demais. Esse daqui é o segundo livro. Esse livro também é uma trilogia, é O Cavaleiro de Bronze, da autora Paulina Simons. Gente, esse livro é simplesmente incrível, essa história é simplesmente demais. Não tem como você não se apaixonar por essa história, não tem como você não se apaixonar pelos personagens. E é uma história sofrida, é uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas sofrem demais, onde nasce um amor muito lindo, um amor muito ingênuo. Gente, esse livro é incrível, incrível, incrível e eu super indico, gente. Quem nunca leu, por favor, leia. Vocês vão adorar esse livro. Eu acho assim que esse livro e um outro que eu vou citar com vocês faz parte dos meus livros, assim, de todos os tempos, os melhores de todos os tempos. Eu gosto demais. Não podia faltar. O próximo livro é A Escolha, da Kiera Cass. Até que enfim, né? Quem é fã dessa série ficou sabendo, né? Quem foi a escolhida. E eu gostei demais dessa história. Teve um final, assim, que é bem esperado. Gostei demais do final desse livro e eu fiquei, gente, vocês não imaginam a minha expectativa pro lançamento desse livro, gente. Eu esperei demais o lançamento dele, fiquei super ansiosa e li super rápido. E eu adoro essa história, gente, adoro história de princesas e príncipe. Eu ainda não cresci e super indico a leitura dessa série, tá bom, gente? E é muito legal. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é um livro, gente, assim, ultra mega comovente. É um livro, assim, que eu chorei demais. Sabe quando você chora de soluçar? Sério, gente, eu já sou pamonha, né? Eu choro por qualquer coisa. Mas esse livro tem uma história, assim, tão comovente, uma história, assim, tão linda, que eu chorei de soluçar, gente. Eu ficava soluçando e eu não conseguia parar de chorar desse jeito. Parecia que tinha morrido alguém, parecia que tinha morrido um parente meu, sabe? É um livro, assim, que mexeu muito comigo e eu super indico a leitura dele também, apesar dele ser um drama.
Esse ano foi complicado, os dramas assim emplacaram. Eu estou falando do livro Cante Pra Eu Dormir. Vocês sabem que eu adoro esse livro, vocês sabem que eu adoro essa história. Essa história, gente, para muitas pessoas pode parecer uma história boba, uma historinha clichê. Realmente, no início da leitura, eu julguei esse livro como clichê. Porque ele é bem clichê mesmo no início, tá? É uma história assim, se você perceber, existem outros livros que tem a mesma carinha dessa história. Mas o desenrolar da história, o desenvolvimento da história e o final da história, gente, ai, é muito lindo. E o mais incrível, gente, desse livro é que ele conta a história, uma história real. As pessoas que são abordadas nesse livro realmente existiram e essa história é realmente verdadeira. Aí que te comove mesmo, aí que você chora mesmo de saber que essa história realmente aconteceu. E, gente, esse livro é demais. O nome da autora é Angela Morrison. Se você não leu também, por favor, não perca seu tempo. Leia esse livro, que esse livro é incrível. Tenho certeza que você não vai se arrepender. O próximo é esse livro aqui, gente. É o seguinte, ele é um livro assim, e que muitas pessoas não gostam dele, sabe? Mas eu gostei demais desse livro, achei esse livro super inteligente. Gostei muito dos diálogos apresentados nesse livro. Eu estou falando do Segredo do Meu Marido. Esse livro aqui, na época que eu comprei, ele ficou um maior tempo na minha estante lá. E eu nunca pegava ele pra ler, Aí, uma leitora do blog me indicou a leitura dele. E eu falei, mas eu tenho esse livro. Eu falei, leia, é muito legal, você vai gostar. É a sua cara, eu tenho certeza que você vai gostar. E eu já estava lendo um livro, assim que eu terminei. Peguei, furei a fila, né, das minhas leituras e coloquei ele na minha leitura. E não me arrependi. É uma história muito legal. É uma história, assim, super interessante. Eu gosto de histórias do cotidiano. Esse livro conta histórias do cotidiano, fala sobre famílias, fala sobre uma dona de casa e os seus afazeres, as suas correrias, e uma bomba assim praticamente cai na vida dessa mulher e acaba virando assim a vida dela de ponta cabeça. E é um livro assim muito legal, um livro bem sacado, é um livro bem montado, é um livro assim que você não consegue identificar para que direção ele tá indo. E a autora é muito boa, eu gostei demais, gostei do final também, a abordagem do final desse livro é incrível. Eu achei um livro muito bem sacado, gostei demais dessa história. O próximo livro é um livro que também faz parte de uma trilogia. E esse daqui foi o último livro da trilogia. Eu fiquei muito triste, mas fazer o que, né? Em fevereiro vai ser lançado um novo livro desse autor, que eu tô louca pra ler, é claro. Apesar que eu falo autor, gente, eu não sei, né? Porque, na verdade, esse autor, ele usa um pseudônimo. Você não sabe dizer se ele é homem ou se ele é mulher. Ele nunca revela, né, sua identidade secreta. Então eu falo autor, mas eu não sei se é uma mulher. Estou falando da Redenção de Gabriel, que também é uma trilogia incrível, que também é um livro muito legal. É um livro assim, gente, é um livro de romance, um romance hot também, mas o diferencial desse livro, gente, é a inteligência do autor. O autor escreve muito bem e é um autor assim com uma sensibilidade incrível e é um livro, gente, que você aprende muita coisa. Aprendi muita coisa sobre arte, aprendi a gostar de certas artes que eu nem dava atenção e você aprende demais com esse livro e eu gostei demais dessa história. Eu fiquei muito triste que esse livro acabou. Eu queria assim que fosse uma série, não uma trilogia, porque é incrível esse livro. Você começa a ler, você não consegue parar mais e é super demais, eu adoro. O próximo livro é um livro assim de drama também. É um livro bem interessante. É um livro também que mexeu muito comigo. É um livro que fala sobre violência doméstica. E quando tem assuntos assim, violência doméstica, quando tem assuntos que falam muito sobre pessoas sofridas, são assuntos que mexem muito comigo. E esse livro mexeu muito comigo. Eu estou falando de Uma Razão para Respirar, que conta a história de uma adolescente que sofre abusos dentro da sua própria casa. Ela mora, né, com os seus tios, ela não tem pai nem mãe, né, ela é órfã,
mas ela sofre demais, gente. Os abusos que essa menina sofre são abusos assim que te deixam muito chocada. E por conta disso, a vida dela é totalmente mudada. Por conta disso, ela não é uma pessoa normal. É uma pessoa muito reprimida. É uma pessoa que não consegue viver, né, em sociedade, viver com outras pessoas. Ela não pode. E é um livro muito legal, com um final assim surpreendente. Tem já o segundo livro, eu já tenho o segundo livro, que é o próximo livro que eu vou ler. E eu gostei demais desse livro, gente. Super indico a leitura desse livro. Agora, o último livro que eu vou compartilhar com vocês. É um livro até que é uma leitura recente, não foi uma leitura tão antiga assim. Estou falando do livro Desafio. Eu já falei pra vocês sobre esse livro. Esse livro é uma distopia. É uma distopia, assim, muito inteligente. Uma distopia, assim, muito legal. É um livro incrível que se passa numa era totalmente diferente, com uma abordagem, assim, totalmente diferente. É um livro totalmente aventureiro. Eu estava sentindo falta de uma distopia assim, né? Depois de Divergente, eu estava sentindo falta de ler um livro, assim, que me pegasse, uma distopia, assim, interessante. E esse daqui foi o meu substituto. E já acabou! Acho que esse foi o vídeo mais breve, né, que eu gravei nesse ano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aproveitando a oportunidade, eu queria agradecer a todos vocês que me acompanharam durante esse ano. Agradeço a todas as mensagens de carinho que vocês me enviam. Agradeço também as críticas, porque as críticas também ajudam. Apesar, gente, que graças a Deus, assim, eu não tenho recebido muitas críticas. Recebo críticas, sim, mas não são muitas, não. Eu fico feliz por isso, porque o trabalho está sendo bem aceito. Eu faço isso com todo amor e todo carinho. Assim, eu sou uma pessoa que tem uma vida muito corrida. Eu trabalho e tenho filhos, tenho minhas responsabilidades. Às vezes eu queria gravar mais vídeos do que eu gravo, mas às vezes o tempo não ajuda. Mas eu queria dizer que sempre que eu puder, que eu tiver oportunidade, eu vou estar gravando vídeo. E muito obrigado, gente, por tudo mesmo, de todo o coração. Espero estar aqui em 2015 e que muitas leituras deliciosas, muitas leituras gostosas possam vir. E se vocês quiserem compartilhar livros comigo também, se vocês quiserem me indicar livros também, sintam-se à vontade. Muitos livros que eu li aqui foram por indicações, tá? E é isso aí, gente. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês possam voltar mais vezes. Até 2015. Tchau!